Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para você e que é dentro da área do direito tributário e afeta a vida de todos aqueles que já compraram imóvel e também daqueles que pretendem um dia adquirir esse bem. Você sabe qual é então a base de cálculo do ITBI? Será que o valor correto é o valor de compra ou o valor de mercado que a prefeitura estipula? O que fazer se o valor cobrado pela prefeitura for exorbitante? Vamos juntos descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Como você sabe, o ITBI é um imposto municipal cobrado pelas prefeituras sobre a transferência onerosa de propriedade de bens imóveis. Todas as vezes que um bem imóvel muda de titularidade por um ato oneroso entre vivos, por exemplo, uma compra e venda, a prefeitura municipal aí da sua cidade cobra o pagamento do imposto chamado ITBI, cuja alíquota normalmente varia de 2% a 3% na maioria das cidades e é aplicada sobre o valor de mercado do bem. Bom, até aí tudo bem. A legislação aparentemente é clara sobre o valor de venda do bem, o valor de mercado do bem. Mas o problema na prática é que sempre existiu uma briga muito grande entre o contribuinte e a prefeitura justamente na hora de estipular essa base de cálculo, que seria o valor de venda ou o valor de mercado do bem. Como calcular então o ITBI sobre essa base de cálculo? De um lado, a prefeitura sempre entendeu que deve ser o valor de mercado, será aquele mesmo que ela arbitrar, que ela estipular, que o poder público unilateralmente fizer a avaliação de mercado do imóvel, com base na sua planta genérica de valores, ou até na opinião interna dos seus próprios analistas, que fazem uma avaliação imobiliária unilateral, sem a participação do contribuinte. De outro lado, os contribuintes entendem que o valor a ser considerado na cobrança do ITBI deveria ser o quê? O valor do próprio negócio, o valor declarado na compra e venda, ou então o valor da planta genérica de valores utilizado pela própria prefeitura para cobrar aquele outro imposto municipal, que é o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, que tem como fato gerador, como causa, a propriedade anual sobre um bem imóvel, ou na área de urbana ou na área de expansão urbana. Bom, o fato é que isso sempre gerou uma enorme discussão, uma enorme insegurança jurídica e deu margem à propositura de várias ações no Poder Judiciário. Mas agora, recentemente, nós, contribuintes, temos uma boa notícia. Agora, em março de 2022, teve uma decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, no recurso especial 1937-821, que julgou o tema 1113, dentro da sistemática dos recursos repetitivos. O que é isso? A decisão do STJ vale para aquele caso concreto e também vale para todos os demais contribuintes que estão naquela mesma situação. Nesse julgamento, o STJ firmou então um entendimento definitivo com algumas considerações jurídicas importantes sobre a cobrança do ITBI e o cálculo dessa base de cálculo. E aí é muito importante, e eu trago aqui para você, para que você fique esperto, fique atento e não pague um ITBI exorbitante na compra de um imóvel. Tudo bem? Vamos então a esses entendimentos que eu quero trazer aqui para você. Primeiro, o valor de mercado, que é a base de cálculo legal definida por lei para a cobrança do ITBI, deverá ser então o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e declarada pelo contribuinte no instrumento de compra e venda. Segundo entendimento, o valor da transação declarado pelo contribuinte no ato da venda goza sim de presunção de veracidade e boa-fé e diz que aquele valor declarado é sim condizente com o valor de mercado da época. Terceiro,
O valor da base de cálculo declarada então pelo contribuinte somente pode ser afastada, rejeitada pelo poder público, se a própria prefeitura instaurar um processo administrativo próprio, específico, na qual o fisco deve então fiscalizar e questionar esse valor de maneira fundamentada pelo contribuinte e aí reavaliar o bem com a possibilidade de defesa por parte do contribuinte. Quarto, neste processo administrativo instaurado pela prefeitura, ele deve respeitar o artigo 148 do CTN, dando a oportunidade para o contribuinte se defender, juntar todas as provas e ter o contraditório administrativo. 5. O município não poderá arbitrar previamente a base de cálculo TBI com respaldo no valor de referência por ele próprio foi estabelecido de maneira unilateral. Vai ser considerado ou deve ser considerado ilegal qualquer análise feita internamente pelos seus auditores ou analistas de forma a presumir qual é o valor do imóvel de maneira unilateral, simplesmente por acharem que aquele valor é o valor de mercado. 6. A prefeitura não estará vinculada também, por outro lado, a utilizar a planta geral ou genérica de valores utilizada para a cobrança do IPTU, nem mesmo para estipular um piso da cobrança do ITBI. Essa vinculação não existe mais. Então, é muito importante que com essas 6 considerações você tenha aí maior segurança na hora de fazer qualquer operação imobiliária. Na hora de fazer qualquer compra e venda, fique atento a essas mudanças e a esse julgamento recentíssimo do STJ que pacificou e firmou esses 6 entendimentos para a cobrança da base de cálculo do ITBI por parte de todas as prefeituras municipais aqui no país. Não dê bobeira, não paguem o ITBI exorbitante. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se essa informação fez sentido para você, se foi importante, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer e a mais pessoas ficarem informadas no mundo jurídico. Até o próximo vídeo. Tchau!